Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Guilherme Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Na primeira parte da videoaula 13, mostrei como configurar um servidor de arquivos básico no Samba 4. Continuando então o nosso laboratório sobre o Samba, nesta segunda parte da 13ª videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos implementar a lixeira no nosso servidor de arquivos. É bastante comum que os usuários excluam arquivos armazenados nos diretórios compartilhados via Samba. E se o recurso de lixeira não estiver ativado no Samba, arquivos excluídos acidentalmente, por exemplo, não poderão ser recuperados. Para que possamos ativar a lixeira em nosso servidor de arquivos, a tarefa é bem simples. Basta inserirmos alguns parâmetros no arquivo smb.conf. E neste laboratório, além de ativar este recurso, vou explicar qual a função de cada um desses parâmetros inseridos no arquivo. Então, os objetivos desta videoaula são ativar a lixeira do Samba 4, testar o recurso de lixeira, compartilhar a lixeira com os usuários e testar o compartilhamento. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Para que possamos executar corretamente este laboratório, a galera que está acompanhando a série de laboratórios deverão inicializar as seguintes VMs. A SRV Firewall, essencial para que tenhamos acesso à internet a partir de nossa rede virtualizada, as máquinas cliente Windows, para que possamos realizar os testes, a VM DNS Master, para que ocorra o encaminhamento de consultas para DNS externos, e a VM SRV SMB, que é o servidor onde nós instalamos o Samba 4. Então aqui eu já estou autenticado na VM Samba 4, onde nós instalamos e configuramos o servidor de arquivos, e para que a gente possa ativar a lixeira do Samba no nosso servidor, inicialmente nós vamos ter que criar um diretório onde vão ser armazenados todos os arquivos excluídos via rede. Lembrando, entrar aqui com o comando cd, que nós criamos na raiz um diretório chamado empresa X, onde dentro dele nós criamos dois diretórios, um chamado compartilhamentos, onde estão nossas pastas compartilhadas na rede, e outro diretório chamado usuários, onde estão os diretórios particulares dos nossos usuários criados dentro do AD. Aqui então nós vamos criar uma terceira pasta com o comando mkdir, make directory, com um nome de recycle. Esse vai ser o nome então da pasta que vai armazenar todo o lixo, ou seja, todo o arquivo excluído das nossas pastas compartilhadas na rede pelos usuários. Feito isso, nós vamos ter que mudar com o comando chmod, ou chmod, as permissões de acesso a essa pasta. Inicialmente, ela vai ser 777, ou seja, ela vai ter acesso para todos os usuários, como leitura, escrita e execução, ou seja, para o proprietário, para o grupo proprietário e para os outros. Para que isso? Para que eles possam gravar. Mas depois a gente vai configurar no Samba a máscara das subpastas de dentro da pasta Recycle, que aí sim não vai permitir o acesso de outros usuários aos arquivos excluídos por um terceiro. Por exemplo, se eu excluir um arquivo, o outro usuário não vai ter acesso devido à máscara que nós vamos definir nas configurações lá dentro do arquivo smb.conf. Então aqui nós vamos colocar essa permissão de 777 para a pasta Recycle. Feito isso, nós podemos então configurar o arquivo smb.conf, editando o arquivo com o editor Vim, o arquivo que fica em /usr local /samba /etc /smb.conf. Lembrando que ele fica dentro desse diretório porque nós compilamos o Samba, não instalamos direto do gerenciador de pacotes, o apt. Geralmente, quando a gente instala com o apt install Samba 4, ele vai criar o arquivo smb.conf direto lá em /etc /samba. Então, ele fica aqui um pouco mais escondido dentro do sistema, mas é padrão essa pasta aqui, o usr local. Dentro do usr local é criada a pasta Samba, e dentro da pasta Samba é criado um etc, então onde vai estar armazenado o arquivo smb.conf. Feito isso, nós estamos no arquivo, e dentro da seção global, isso é importante, como ele é uma configuração, nós vamos ativar um módulo do Samba,
é necessário que ele esteja dentro da seção global. Lembrando que aqui, a partir do NetLogon, são os compartilhamentos. Então, vou teclar o I aqui de inserção, vou executar um Enter aqui, e nós vamos colocar um comentário aqui, chamar de lixeira, para a gente separar os parâmetros que são referentes à lixeira. Isso vai facilitar, em um outro momento que vocês queiram excluir, né, as configurações de lixeira, basta excluir tudo que está aqui dentro desse espaço aqui que nós comentamos. Então, basta excluir, reiniciar o serviço, que vocês não vão ter mais, então, a lixeira ativada. Então, primeiro aqui eu vou colocar todos os comandos, depois eu vou explicar os principais para que vocês entendam qual é a função deles aqui dentro do arquivo de configuração. Então, VFS objects igual a recycle. Depois nós vamos ter aqui todos os comandos a partir de agora, eles vão ter um recycle e vão ter dois pontos, tá? Que são comandos referentes então à lixeira. Facility igual a local1. Depois nós vamos colocar de novo recycle, dois pontos, priori igual a nodes. Na próxima linha de novo, recycle, dois pontos, max size igual a 0. Recycle novamente, dois pontos. Agora então o comando vai ser directory underline mode igual a 0744. Novamente recycle, dois pontos, subdir underline mode igual a 0744. Recycle, dois pontos, keep tree igual a true. Recycle, dois pontos, touch igual a true. Recycle, dois pontos, versions igual a true. Recycle, dois pontos, repository igual barra empresa X barra recycle. Recycle, dois pontos, exclude igual asterisco ponto tmp vírgula asterisco ponto log vírgula, vou colocar aqui asterisco ponto exe. Recycle, dois pontos, exclude underline dia igual a tmp vírgula temp vírgula cache. Create mask igual a 0744 e directory mask igual a 0744. Bom, agora que nós temos todos os parâmetros aqui já digitados, eu vou explicar para vocês os principais. Começando aqui então pelo VFS Objects, a gente está dizendo que ele é um objeto VFS. Objetos VFS são módulos no Samba que podem ser ativados, e um dos módulos é o Recycle, que é a lixeira. Então aqui a gente está ativando a lixeira. Um pouco mais abaixo aqui, eu vou passar para os principais. Os principais estão a partir aqui do max size.
Então, Recycle Max Size, ele está dizendo qual é o tamanho máximo de um arquivo que vai ser salvo dentro da nossa lixeira. Então aqui está 0, isso quer dizer que se o cara deletou um arquivo grande lá, esse arquivo grande ele vai para a lixeira. Então aqui vocês podem especificar qual é o tamanho. Qual é o problema disso? O problema é que se vocês não especificarem o tamanho, o cara pode salvar, se não tiver uma cota de disco, por exemplo, no Samba, ele vai salvar lá um arquivo, um DVD com 4 GB de tamanho, e na hora que ele deletar esse DVD vai para a lixeira de vocês, vai ficar ocupando um espaço. Então aqui poderia ser inserido um valor. Por exemplo, aqui 1.000.000.000, ou seja, 1 bilhão, né? Ele seria um arquivo de 1 GB, ou seja, que eu estou permitindo somente arquivos até 1 GB de tamanho a serem salvos. Aqui, por exemplo, 100 MB e aqui 10 MB. Então, aqui vocês deveriam configurar conforme a necessidade de espaço que vocês tenham dentro do servidor de vocês ou não. Então, aqui eu vou deixar um 0, vou deixar desativado. Próxima linha, Recycle Directory Mode, ele vai dizer como que no modo octal, né, o 744, como que a pasta onde vai ser salvo os arquivos excluídos vai ser acessível. Então aqui a gente está dizendo que o acesso a ela é 744, ou seja, para o usuário ele vai ser leitura, escrita e execução, para o grupo leitura somente e para os outros leitura somente. Eu poderia tirar a leitura aqui tranquilamente do grupo e dos outros usuários. Isso aí ficaria um 700. Ok? O próximo seria os subdiretórios, ou seja, essa linha de baixo, Keep Tree, ela define se vai ser criado subdiretórios conforme está na pasta que o usuário criou lá dentro do servidor. Vamos tentar compreender isso. Vamos dizer que dentro da minha pasta compartilhada, por exemplo, lá setores RH, dentro da pasta RH, eu tenho um subdiretório chamado funcionários, e dentro da pasta funcionários eu tenho o nome de uma pessoa, João, e dentro da pasta do João tem lá os contra-cheques dele. Se eu excluir um contra-cheque lá do João, o que vai acontecer? Dentro da lixeira vai criar todo esse caminho, vai criar a pasta RH, a pasta funcionários e a pasta João. Isso, para a gente encontrar esse arquivo, vai ser mais simples, que a gente pode mostrar para o usuário, mas como é que está a tua subpastas lá? Ele está dentro dessa estrutura. Vocês vão vir aqui na lixeira, ela vai estar dentro da estrutura ali, é só pegar o arquivo de volta. Então, essa linha aqui, quando ela está ativada, como está aqui true, ele vai então criar todos os subdiretórios conforme está a estrutura lá no servidor de arquivos, lá nas pastas compartilhadas. Então, esse comando aqui é a Directory Mode, seria a pasta raiz. E os subdiretórios que foram criados vai estar nessa linha de baixo, Subdir Mode. Depois, essa próxima aqui, o Recycle Touch, ele indica se um arquivo excluído ele vai manter a data de criação do arquivo ou a data de exclusão dentro da lixeira. Aqui é importante ficar habilitado, porque se o usuário excluiu hoje um arquivo, o arquivo vai ser salvo na lixeira com a data de hoje. Vai ser mais fácil de vocês fazerem uma busca, quando você tem muitos arquivos, pelos arquivos excluídos no dia de hoje. Então, facilita. Se vocês não habilitarem essa linha, ele vai ficar com a data de criação. Se o cara criou o arquivo um ano atrás, vai ficar aqui com os atributos padrões, dizendo então que esse arquivo ele foi criado há um ano atrás. Então, o Recycle Touch tem essa funcionalidade. O Recycle Versions, ele tem uma função de criar versões de arquivos se dois arquivos com o mesmo nome são excluídos. Então, se eu excluir um arquivo com o nome teste.txt e aí criei novamente esse arquivo e deletei ele não vai subscrever o antigo se essa linha estiver habilitada. Ele vai criar lá um novo arquivo com o nome copy na frente e isso vai facilitar então o versionamento caso arquivos com o mesmo nome sejam criados e excluídos na sequência. Aqui vocês já devem estar percebendo que o Recycle Repository eu estou colocando então o path, né, o caminho
da minha pasta lá no servidor que nós criamos. Então, vou colocar aqui um ESC:2.x, é esse caminho aqui, ó, barra empresa X, barra recycle. Então, está correto ali. Depois o recycle exclude, ele vai dizer que tipos de arquivos que eu não quero armazenar quando forem excluídos. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Se o arquivo tiver uma extensão TMP, se o arquivo tiver uma extensão .log e se o arquivo tiver uma extensão .exe, eu não quero que armazene na minha lixeira. Vocês poderiam colocar aqui, por exemplo, extensões de músicas, MP3, ou de vídeos, AVI, por exemplo, se o cara escolher um vídeo da pasta dele, eu não quero que venha para a lixeira. O problema é dele. Então, eu posso inserir aqui uma vírgula e depois qual é a extensão, né, o asterisco ponto extensão, que eu não quero que vá para a lixeira. Então, aqui tem 3 exemplos. Da mesma forma, eu posso definir que eu não quero alguns diretórios com determinados nomes. Por exemplo, é simples ter, né, arquivos em softwares com o nome de TMP, temp, cache. Aí ele cria isso dentro de uma pasta compartilhada lá e o cara vai lá e exclui essa pasta para limpar um cache, limpar um arquivo temporário. Aqui eu estou definindo que eu não quero que esses diretórios com esses nomes venham para a lixeira. Poderia definir nome, por exemplo, da pasta de algum setor, que eu não quero que seja feito, que venha os arquivos para a lixeira, ou a pasta de algum usuário, que esse usuário é de teste. Então aqui são 3 exemplos também. Depois são as duas, Create Mask e Director Mask, que são aquelas comuns que a gente coloca então no compartilhamento. Então acho que está bem explicado, que nem as duas aqui da Home que nós criamos. Acho que ele está bem explicado, então qualquer dúvida referente a esses parâmetros vocês podem colocar aí nos comentários do vídeo. E agora então a gente vai salvar, né, com ESC:2.x e vamos executar aqui o comando teste par para ver se há erros. Ali load service file ok, aqui a gente tem um dump no arquivo, tudo certo, não temos erro. E agora podemos reiniciar o serviço. systemctl restart samba 4 e systemctl status samba 4 ativo rodando, tudo certo, Q para sair. E agora a gente pode então testar a nossa lixeira. Lembrando que aqui nós temos uma pasta recycle e dentro dessa pasta recycle é onde vai ficar armazenado então os arquivos e pastas excluídas. Vamos lá então no Windows, deixa eu exibir ele aqui. Vou autenticar com alguns dos usuários que nós criamos na videoaula passada. Então pode ser user.compras, a senha que nós tínhamos definido 0QWERTY com Q maiúsculo, exclamação 23, por causa da complexidade de senha. Tá aí, estamos autenticados no sistema. Eu vou abrir aqui o Windows Explorer. Em computador a gente já tem aqui o nosso compartilhamento da pasta home do usuário. Eu vou abrir esse compartilhamento. É uma pasta vazia, então vou criar aqui uma nova pasta e vou chamar ela de aulas. E dentro da pasta aulas eu vou criar um arquivo chamado projetos. Ok. Então aqui já temos um arquivo e uma pasta. Agora eu vou excluir esse arquivo chamado projetos. Dá um del aqui sim. E vamos voltar lá na nossa lixeira. Vou dar um ls aqui na pasta recycle novamente. Ó, já tem uma pasta com o nome do usuário. Bacana. E dentro da pasta com o nome do usuário, vou colocar aqui user compras. Está lá a pasta aulas. E dentro da pasta aulas o arquivo projetos txt. Então, em caso de perda desse arquivo, nesse exemplo que a gente fez agora, o usuário vai ter que comunicar ao administrador e ele vai resgatar esse arquivo aqui dentro. Bom, e tem como compartilhar a pasta lixeira? Tem como compartilhar a pasta lixeira, porém nós vamos ter que fazer algumas alterações de segurança dentro do arquivo usb.conf. Por quê? Para que os usuários não tenham acesso aos arquivos que foram deletados por outros usuários. Então, nesse ponto específico que a gente vai fazer agora, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração.
Para isso, então, nós vamos editar agora o arquivo smb.conf, que fica dentro de barra usr local samba etc smb.conf. Lá no final nós vamos criar o compartilhamento. Vamos teclar o i aqui. O compartilhamento ele vai se chamar lixeira. Nós vamos incluir então o path, que é o caminho. Ele fica então dentro de empresa X barra recycle. Lembrando que a gente colocou recycle com R maiúsculo, então Linux Case Sensitive. Não esqueçam de letras maiúsculas e minúsculas, elas têm diferença no sistema. Aqui nós vamos definir se ele vai ser visível ou não no Windows Explorer. Então, Browsable No. Não é interessante que fique a lixeira aparecendo. Depois vocês podem colocar, mapear para cada usuário a sua lixeira. Isso seria mais interessante. E por fim, um readable igual a IS. Ela vai ser então possível escrever dentro desse diretório. A questão de segurança que eu falei para vocês, ela vai ter que ser alterada aqui em cima. No Recycle Repository, nós vamos colocar um %u, indicando que as pastas vão ser por usuários. E lá no final, então, no path, nós vamos criar também um %u, dizendo que o acesso vai ser na pasta do usuário. Então, isso vai garantir que um usuário não vai acessar a pasta do outro. Então, a gente vai dar um ESC, x para gravar. E agora nós vamos reiniciar o Samba. Systemctl, restart Samba 4. Ok, podemos verificar o status. Ativo rodando, Q para sair. E agora nós vamos lá no Windows e vamos testar a lixeira. Então, eu vou acessar com outro usuário agora, que é o usuário User Diretoria. Colocar a senha do usuário. Ok, estamos autenticados. Eu vou acessar a pasta particular desse usuário. Vou criar um novo arquivo aqui, chamar de teste. E vou excluí-lo da pasta home do usuário. Isso vai fazer com que lá dentro da pasta Recycle já seja criado um novo diretório chamado User Diretoria. Agora eu tenho um diretório para o User Compras e outro para o User Diretorias. Feito isso, a gente vai acessar a lixeira aqui. Lembrando que a gente vai precisar mapear ela. Então, Samba 4, ó, não temos a lixeira aqui, barra lixeira. Aqui ele só vai visualizar a pasta dele e User Directory. Ele poderia então resgatar o arquivinho dele para dentro do computador. Vamos aqui só para completar, vou executar um logoff. Ok. E vou autenticar com o usuário user.compras. A senha do usuário. Autenticado. Vou abrir aqui. Pasta dele. A gente já havia deletado aqui uma pasta anteriormente. Vou mapear o barra Samba 4 contra barra lixeira. Ok. Ó, já caí direto na home dele lá. A pasta projetos que nós havíamos deletado anteriormente. Pode ser resgatada. Então, é possível excluir. Na questão, se vocês visualizarem aqui, ó, vou acessar os nossos compartilhamentos, Samba 4, e vou clicar nos setores e vou no diretório compras, que é desse usuário que eu estou logado agora. Vou criar um arquivo, ok, e vou excluir. Se a gente visualizar lá no Recycle, ls, Recycle, User, Compras, ó, nós temos um diretório específico lá do compartilhamento compras dentro da pasta do usuário.
A mesma coisa a gente pode visualizar aqui. Deixa eu retornar aqui nos setores. Contrabarra samba 4, contrabarra lixeira. Ó, tá lá compras, o arquivo deletado, ok, funcionando. Então é bem simples, não tem muito mistério. Então a gente ativou a lixeira no Samba e compartilhamos a lixeira com os usuários. Então encerramos aqui essa segunda parte da videoaula 13, falando sobre servidor de arquivos com Samba 4. Então lembrando que são várias videoaulas sobre o Samba 4 especificamente, então fique ligado no canal. Qualquer dúvida deixe nos comentários ou entre no grupo do Facebook que está na descrição. Lá tem outros membros que podem ajudá-los. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até o próximo!